Fala galera, nesse vídeo a gente vai falar bastante, eu preparei um resumão sobre o DNS e o Route 53, que é um dos principais serviços da AWS para gerenciar todas essas políticas também de roteamento e tudo que você tem de capacidade de DNS dentro da AWS. Então vamos lá? Então, basicamente, o que é o DNS? Se você já usou a internet, você já usou o DNS. O DNS ele é usado para converter nomes de domínio amigáveis ao ser humano, como, por exemplo, guilhermeteles.com.br, em um endereço IP. Tá aí, né, 216.59.63.173. É basicamente uma lista telefônica, gente, onde a gente procura um nome e acaba encontrando um número, tudo bem? Então é a conversão que é feita. Os endereços IPs são usados pelos computadores para identificarem na rede. Hoje a gente tem duas formas, né? O IPv4 e o IPv6. Então qual que é a diferença básica? Os endereços IPv4 eles estão acabando. Basicamente é como se fosse os IPv4, né? Esse caminhãozinho aí de areia, então que ele está cheio já, né? Já está acabando. E quando a gente vai para o endereço IPv6, ele tem um tamanho, né? Praticamente 4 vezes maior, né? O endereço IPv4 ele tem 32 bits e o endereço IPv6 ele tem 128 bits, então a gente tem essa quantidade gigantesca, né, de endereçamento IP, é praticamente a quantidade suficiente para encher o sol, uma analogia aí para a gente entender o quanto de dispositivo que tem, tá? Os top level domains, se olharmos para nomes de domínio comuns, como google.com, bbc.co.uk, globo.com, você vai notar uma sequência de caracteres separados por pontos. A última palavra em um nome de domínio representa o domínio de nível superior. A segunda palavra em nome de domínio é conhecida como nome de domínio de segundo nível. Isso é opcional e depende do nome do domínio, né? Tem o gov.br, o co.uk e por aí vai. Os top level domains, né? Esses nomes de domínio de nível superior são encontrados pelo IANA, que é a Internet Assigned Numbers Authority, em um banco de dados da zona raiz, que é essencialmente um banco de dados de todos os domínios de nível superior disponíveis. Você pode visualizar esse banco de dados visitando iana.org. Os registradores de domínio, então, são basicamente entidades, né, que controlam os registros, elas são exclusivas, então, logicamente, também elas se falam para saber quem que são os nomes de domínios, né, registrados aí tanto no Internic ou por outros aí que a gente tem. Atualmente a gente tem a Amazon, a gente pode registrar domínio na Amazon, tá? Eu mesmo registrei o guilhermeteles.cloud, tem a GoDaddy e por aí vai. Start of Authority é o início do registro da autoridade. Ele armazena dados como o nome do servidor que forneceu os dados, ou seja, o servidor root mesmo que está lá para o seu domínio, o administrador da zona, a versão atual do arquivo de dados, que pode estar mudando de acordo com a quantidade de registros que você tem, TTL, etc. Os números padrão de segundos, né, que é o TTL para o arquivo de tempo de vida útil, e os registros NS. NS eles são os servidores de nome, ou seja, os name servers. Eles são usados pelos servidores de domínio de nível superior para direcionar o tráfego para o servidor de DNS de conteúdo que contém os registros DNS autoritativos. Então, basicamente, quando eu tenho um usuário que digita guilhermeteles.com.br, ele vai, né, num top level domain que vai estar direcionando para os servidores de name servers e vai estar chegando no dono da nossa zona, né, no Start of Authority. Os registros tipo A. Um registro tipo A é o tipo fundamental de registro DNS. O A no registro significa o endereço. Então, o registro A é usado por um computador para converter o nome do domínio em endereço IP. Como exemplo, Guilherme Teles para essa numeração, né? Semelhante a uma lista telefônica. TTL. O TTL é a duração em que o registro DNS ele é armazenado em cache no servidor na resolução ou no PC local do usuário. É igual ao valor do time to live em segundos. Quanto menor o tempo de vida, mais rápidas são as alterações dos registros DNS para se propagar pela internet. CNAME, que são os canonical names, né, ou nome canônico, ele pode ser usado para resolver um nome de domínio para o outro. Por exemplo, você pode ter um site para celular com o nome de domínio m.guilhermeteles.com.br usado para quando os usuários navegam para o nome de domínio nos dispositivos móveis. E você também pode querer o nome mobile.guilhermeteles.com.br seja também resolvido para o mesmo endereço. Então, basicamente, o CNAME ele é usado para isso.
O registro alias. Os registros alias, eles são usados para mapear conjuntos de registros de recursos em sua zona hospedada para, por exemplo, Elastic Load Balancers, distribuições de CloudFront ou buckets S3 configurados como sites. Os registros de alias funcionam como se fosse um registro CNAME, pois você pode mapear um nome de DNS para um outro nome DNS alvo. A diferença-chave é que o CNAME ele não pode ser usado para os nomes de domínio simples, ou seja, o registro da zona máxima, que também é chamado de Zone Apex. Você não pode ter um CNAME apontado, por exemplo, o root da zona, né, o guilhermeteles.com.br. Para isso tem que ser um registro A ou um registro alias. Então, as dicas dos tipos de nomes. Os Elastic Load Balancers, eles não têm endereçamentos IPs V4 pré-definidos. Você pode acessar eles usando apenas o nome DNS. A gente tem que entender basicamente a diferença de um registro alias para o registro do CNAME. E de acordo com a escolha, sempre escolha um registro de alias ao invés do CNAME, até por causa do Zone Apex, que você não vai conseguir utilizar o CNAME. Então, os tipos de DNS comuns, tem o SOA, NS, o registro tipo A, CNAMEs, MX, que é para e-mail, e PTR, que é para direcionamento. Então, para registrar um domínio, a gente hoje pode comprar um domínio diretamente na AWS, tá? E pode demorar até 3 dias para registrar um domínio, dependendo das circunstâncias. Quando eu registrei o domínio guilhermeteles.cloud, ele levou cerca de 1 hora para estar totalmente disponível, tá? Então, a gente recebe um e-mail, né, quando a gente registra o nosso domínio, né, o guilhermeteles.cloud foi esse processo. E ele aparece aí na telinha, né, do Registered Domains. Então, política de roteamento disponíveis. Tem o roteamento simples, que é o Simple Routing, Weighted Routing, que é como se fosse por peso, Latent Based Routing, que é latência, Failover Routing, que é ativo-passivo, né, quando um falha o outro responde, Geolocation, ou seja, por geolocalização, Geoproximidade, que é por fluxo de tráfego, né, ele é uma política de roteamento mais avançada, e Multi-Value Answer Route, que é para respostas de vários valores. Então, a política de roteamento simples. Se a gente escolhe a política de roteamento simples, a gente pode ter apenas um registro com vários endereços IP. Se você especificar vários valores para um registro, o Route 53 retornará todos os valores ao usuário em ordem aleatória. Então, basicamente, o usuário vai lá, bate no Route 53 e ele pode ter tanto uma resposta do 10001 quanto do 10002. Roteamento por peso, weighted. O usuário vai e baseado num peso que a gente coloca, né, no weighted, a gente pode colocar, olha, 90% do tráfego manda tudo para São Paulo e 10% a gente manda para Sydney. Então, basicamente, é assim que funciona a política de roteamento por peso. A política de roteamento por latência. Então, se a gente tem um usuário em São Paulo e a gente tem servidores em Sydney e em São Paulo, ele vai pela menor latência, tá? Então, basicamente, se o usuário está fazendo query em São Paulo, ele vai ter uma latência menor porque o servidor já está ali. Agora, se ele estiver, por exemplo, lá na Oceania ou na Ásia, a latência vai ser menor para ele estar chegando em Sydney. Então, ele vai acabar sendo direcionado para Sydney. As políticas de roteamento por failover. Então, basicamente, a gente tem o usuário e ele, basicamente, o tráfego que tem principal, ele sempre vai para São Paulo. Só que quando essa instância ela falha, aí o tráfego principal acaba indo para Sydney, ou seja, você configura isso de acordo com o que você preferir. A política de roteamento por geolocalização. Então, basicamente, se você tem clientes específicos numa região, por exemplo, na Oceania, então, automaticamente, o cliente, se ele está lá, ou seja, o provedor dele, as queries DNS estão vindo da Oceania, a gente pode direcionar ele para Sydney, por exemplo. E se a gente tem clientes no Brasil, eles vão estar sendo direcionados, por exemplo, para São Paulo. As políticas de roteamento por geoproximidade. Aqui, como eu falei, né, é uma política muito mais avançada que a gente tem que o Amazon Route 53, ele direciona o tráfego com base, né, nos recursos de localização geográfica e dos seus recursos. Opcionalmente também você pode optar por rotear mais ou menos tráfego baseado no BIAS, ou seja, você expande ou diminui a área de abrangência daquela região para estar indo para um servidor ou uma região. Ou seja, você pode fazer diversos tipos de políticas de roteamento de acordo por onde você esteja, ou seja, é um roteamento muito mais complexo. E além disso, você tem que usar o fluxo de tráfego, que é como se fosse um workflow.
E o roteamento de vários valores, ele é diferente do Simple Routed, porque a política de vários valores permite a gente configurar o Route 53 para retornar, além de vários valores, baseados na consulta de DNS, e também configurar principalmente o health check, ou seja, a integridade de cada recurso. Então, ele é só semelhante ao roteamento simples, a diferença é que a gente usa o health check. Então, quando falha um valor, ele automaticamente vai estar mandando para um outro valor que esteja saudável. Então, é isso, né, dessa aula de DNS e roteamento.